Queridos, recebam a paz do Senhor. Tome assento. Você trouxe a Bíblia. Localize então o livro do Êxodo. Capítulo é o de número 30. Êxodo, capítulo de número 30. Enquanto você localiza, eu agradeço ao Senhor por nos trazer em paz e segurança a esta casa de oração, para juntos nós cultuarmos a Deus, agradecê-lo, louvá-lo por tudo que Ele é em nossas vidas. Se programamos para chegar aqui 7h30, antes do culto, para orar, mas ficamos parados ali no trânsito, na BR. Eu quero pedir perdão aos irmãos do atraso. Os irmãos me perdoam, irmãos? Eu ainda creio que a gente tem que chegar cedo para orar antes do culto, apresentar o Senhor no nosso coração. Gratidão, rever o pastor Zilmar, Melquides Miguel, sua esposa, a irmã Maria Inês, encontrá-los bem, com saúde, fazendo a obra, é uma alegria. Eu estou vindo do Sudoeste, pastor. Estive quinta-feira em São João, sexta, Chopinzinho, sábado, Luzerna, domingo, Catanduvas, e hoje estive lá com o pastor Melfior. Mas eu trouxe um monte de abraços do Sudoeste a este casal. Estava conversando com o pastor presidente, depois particular falo o nome dele para o senhor. E ele disse assim: eu sou fã do pastor Zilmar. Aí eu falei: fale uma das qualidades que marca o pastor Zilmar para o senhor. Ele disse: quando ele está longe da pastora Maria Inês, e ele fala da Maria Inês, os olhos dele brilham. A paixão que ele tem pela esposa dele é um testemunho de vida para nós. E eu admiro isso. E a segunda coisa que eu admiro é a paixão que ele tem pela igreja. O tempo que ele se gasta orando pela obra do Senhor. Então, trouxemos muitos abraços, trouxemos algumas lembranças dos irmãos que enviaram ao casal. Depois vamos estar entregando no final do culto. Ano passado, os irmãos queriam enviar até um cacho de banana, irmãos. O irmão da chácara que o pastor batizou em Francisco Beltrão queria enviar ovos, caixa de banana e mel. Eu disse: olha, irmão, o mel eu levo, mas as bananas não vai chegar, a gente come ela no caminho. Mas é muito bom estar aqui, rever os obreiros, amigos, estar aqui com o pastor Adriano. É uma alegria. O pastor Adriano Uber sempre está no Paraná ministrando, sua esposa, irmã Roberta, todos os obreiros. Queridos, vamos ler o texto da palavra. Êxodo, capítulo de número 30. Uma alegria estar aqui com todos os obreiros, estes homens de Deus. Estou acompanhado da minha esposa, Sara, e ali do lado da minha esposa, irmãos, ano passado eu apresentei a sementinha, só que agora virou um carocinho, vocês viram, né? 30 quilos de Pentecoste. É uma alegria. 2 anos, 30 quilos. Aleluia. Se você oferecer um chocolate para ela, ela vai falar obrigado e vai dizer: mais um pedaço. Tá bom? Glória a Deus. Vamos ler o texto. Êxodo, capítulo de número 30. Você crê que o Senhor vai falar aos nossos corações? Gostaria que vocês recebessem saudações do meu presidente, pastor Vicente Mariano, sua esposa, irmã Elisamara, presidente da Assembleia de Deus em Toledo, Paraná, e também vice-presidente da nossa convenção. E eu trago saudações de todos os irmãos em Toledo a esta igreja. Os irmãos recebem? Pronto. Glória a Deus. Versículo de número 1. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. Seu comprimento é de 1 côvado, sua largura é de 1 côvado, ele é quadrado. De 2 côvados são a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. Com ouro puro forrarás o seu teto, suas paredes ao redor e suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas. São para os lugares dos varais, com que será levado pelos levitas. E os varais farás de madeira de cetim, e o forrarás com ouro. Versículo 6, toda a atenção da igreja, entendendo que é o próprio Deus quem está falando com Moisés. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde
eu me ajuntarei contigo. Arão, sobre ele queimará um incenso das especiarias a cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas o queimará. Acendendo Arão as lâmpadas à tarde o queimará. Este será um incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereçam incenso estranho sobre ele, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Uma vez no ano, Arão fará expiação sob as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O versículo 6, por favor, irmãos. Eu quero ler a parte A do versículo e gostaria que os irmãos participassem repetindo após mim e dizendo assim: e o porás diante do véu. Mais uma vez diga: e o porás diante do véu. A parte C eu leio e vocês repitam dizendo: onde me ajuntarei contigo. Só mais uma vez diga: e o porás diante do véu. E agora você muda o versículo para você e diz: onde Deus vai se encontrar comigo. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma das maiores revelações do mundo espiritual. Nós estamos dividindo aqui duas dispensações, findando a quarta dispensação e dando início àquela que será chamada de dispensação da lei. Todas estas coisas se cumpriram no período das peregrinações dos hebreus no deserto. Nós sabemos que enquanto eles eram peregrinos, Deus chamou seu servo Moisés sobre o alto de um monte, e sobre o monte revelou a ele o seu desejo de entregar a sua lei ou a sua palavra. Após o Senhor fazer esta revelação ao seu servo Moisés, o Senhor fez alguns requerimentos para que isso pudesse cumprir-se imediatamente no meio do povo. Após Moisés ser inteirado dos requerimentos do Senhor, as suas exigências, Moisés desceu do alto da montanha, reuniu-se com o arraial dos hebreus, chamou para mais próximo de si os príncipes, os anciões, os capitões do povo, ou seja, a liderança, e revelou a eles aquilo que o Senhor havia revelado sobre o alto do monte, dizendo-lhes: o Senhor nos entregará a sua lei ou a sua palavra. Queridos, houve uma alegria sem igual, uma comoção no meio do povo. Porém, enquanto eles se alegravam, Moisés levantou as mãos e disse: o Senhor está fazendo alguns requerimentos para o seu povo, para que isto se cumpra em nossos dias. E a primeira coisa que Deus está exigindo do seu povo é que todos vocês que vieram da terra do Egito, hoje, vocês devem lavar-se em águas correntes, e vocês vão lavar-se com as suas próprias vestes, e vocês vão lavar as suas vestimentas até não ficar vestígios de pó da terra do Egito nas suas vestimentas, porque o Senhor, Ele não aceita nada do Egito nas vestimentas do seu povo. Durante 4 dias, nenhum homem poderá deitar-se com a sua esposa, nenhuma mulher poderá deitar-se com o seu marido. Deve haver separação imediata e sacrifícios, porque aquele que vai andar em nosso meio, santo és. Arão foi chamado na frente de todos, e Arão foi constituído como um juiz temporário, recebendo a autoridade do seu líder e a autoridade de Deus. E Moisés disse ao povo: nenhum hebreu que tenha causa contra seu irmão poderá julgá-la por si própria, mas tendo causa contra seu irmão, deverá trazê-la até Arão. E Arão, segundo a autoridade que recebeu do seu líder, ele vai julgar todas estas coisas. Um limite, irmãos, olha aqui no altar, um limite foi estabelecido no meio da montanha. E Moisés disse: ninguém
tem permissão para transpassar este limite. Se alguém transpassar este limite, sendo desobediente, o próprio Senhor virá sobre ele e o matará imediatamente no meio do seu povo. O escritor aos Hebreus, irmãos, falando do mesmo assunto, ele afirma que no período em que Moisés estava sobre o alto da montanha, nem os animais que transpassaram o limite foram poupados pelo Senhor. Pois bem, quando tudo foi organizado segundo os requerimentos de Deus, Moisés se retirou do meio do arraial e retornou para o alto da montanha. A Bíblia diz que nesse dia, visivelmente, mais de 4 milhões de pessoas viram a nuvem da glória de Deus descendo dos céus e repousando sobre o alto da montanha de tal maneira que era impossível avistar Moisés andando no meio da nuvem da glória. Raios, relâmpagos, trovões foram vistos e ouvidos por todos, e a Bíblia diz que nesse dia, literalmente, a montanha balançou diante dos olhos dos hebreus, porque a glória repousou sobre o alto do monte. Moisés, ele vai ficar naquilo que os nossos professores da IBD chamam de o período de intimidade do líder. Pois bem, os dias vão passando e Moisés está lá em cima. Enquanto Moisés está diante da nuvem da glória, aqui embaixo, irmãos, no meio do arraial, dentro de uma tenda, no seio de uma família, o diabo levantou uma murmuração. A murmuração não foi tratada e ela foi contagiando as pessoas que estavam à sua volta. Porque quando o diabo, ele quer parar e impedir o cumprimento de promessas na vida de um povo que está caminhando em direção a cumprimentos, a estratégia sempre foi a mesma em todas as dispensações. Primeiro, ele levanta os murmuradores, contagia a multidão, divide o povo e impede o cumprimento de promessas. Irmãos, a murmuração é um negócio tão maligno, é um negócio tão do inferno, que Salomão, quando ele está no ápice do seu conhecimento, escrevendo Provérbios de Salomão, capítulo 22 e versículo 10, ele diz assim: quando tiver problemas no meio do povo, enfermos, na minha humilde opinião, Salomão dizendo, digo que nem ore pelo povo, só mande os murmuradores embora. E as doenças, até os demônios vão embora com os murmuradores. Tem gente que tem que mandar embora, irmãos. Não pode ter eles no meio do povo. Pois bem, eles começaram a murmurar uns para os outros, foi contagiando o povo e eles começaram a dizer assim, certamente Moisés morreu, porque há dias que não desce lá de cima. Observe que na boca dos murmuradores sempre alguém está morrendo. Só que o que eles não sabem é que o caluniado não vai morrer, porque ele já está diante da nuvem da glória de Deus, ele está na presença do Senhor. E eles estão dizendo, Moisés morreu. Certamente Moisés morreu, porque há dias que ele não desce de lá. Certamente Deus nos abandonou aqui no deserto para morrer. Ora, vamos parar com essa bobagem de servir um Deus que nós não podemos vê-lo? Um Deus que nós não podemos tocar? Isso é bobagem. Vamos fazer para nós deuses. Deuses que nós possamos vê-los e tocá-los. Ah, sim. Estes serão os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Os murmuradores cresceram, foram até Arão e disseram, Arão, há dias que o seu irmão não desce lá de cima. O seu irmão morreu. Certamente Deus nos abandonou aqui no deserto para morrer, Arão. Arão, até quando nós vamos servir um Deus que nós não podemos vê-lo, que nós não podemos tocá-lo? Ora, Arão, isso é bobagem. Vamos fazer para nós deuses, deuses que nós possamos vê-los e tocá-los. Estes serão os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Arão é o obreiro que recebeu a autoridade do seu líder, recebeu unção dos céus, mas é covarde, é medíocre, e obreiro covarde, ele é comandado por murmuradores.
Obreiro que não usa a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Como ele não tem coragem de usar a autoridade que ele recebeu do líder, ele é guiado pelos murmuradores, pede os pendentes e brincos de ouro, e um bezerro começou a ser construído no deserto. Os irmãos aqui em Camboriú precisam se lembrar que eles não tinham a tecnologia que nós temos. Logo, a construção do bezerro de ouro demora muitos dias. E enquanto eles estão forjando e construindo o bezerro, os murmuradores estão dizendo uns para os outros: Deus nos abandonou aqui no deserto para morrer. Mas a Bíblia diz, senhores, no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, que desde o primeiro dia que o primeiro hebreu atravessou o caminho aberto no meio do mar pelo vento oriental, e o primeiro hebreu colocou a planta dos pés no deserto, a Bíblia diz assim: e a coluna de nuvem se aproximou de dia, e a coluna de fogo se aproximou de noite, e nunca o Senhor se apartou do meio do seu povo. Então eles estavam construindo um bezerro, dizendo que Deus os havia abandonado, mas a coluna permanecia do lado deles, como símbolo da misericórdia de Deus, que não vira as costas para os seus filhos, mesmo quando nós já estamos virando as costas para o Senhor. Pois bem, o bezerro ficou pronto, irmãos, e eles marcaram um culto ao amanhecer do dia, culto estranho esse, mas a Bíblia diz que quando amanheceu o dia, os músicos começaram a tocar os instrumentos, e os murmuradores começaram a pular diante do bezerro, dizendo: este sim, este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E eles gritavam com todo o fôlego que eles tinham. A Bíblia diz, no capítulo 32, que eles começaram a beber vinho, deram de beber às hebreias, elas gostavam de um vinhozinho, ficaram embriagadinhas, despiram-se de suas vestes, e houve promiscuidade sexual diante do ídolo. Então eles idolatravam, se embriagavam e se prostituíam. Enquanto todas estas aberrações estão acontecendo aqui embaixo, lá em cima, no meio da nuvem da glória de Deus, uma mão apareceu. Foi até a rocha, começou a esculpir os mandamentos, tomou 2 tábuas da rocha e entregou ao seu servo Moisés, dizendo-lhe: Moisés, desça depressa da minha presença, porque o povo que está lá embaixo apressam-se em se desviar da minha face. Moisés, ele tomou 2 tábuas da lei, uma em cada braço. Dá para entender assim, irmãos? Sim ou não? Dá para entender, senhores obreiros? Ele pega 2 tábuas da rocha e ele vem descendo a montanha. Quando Moisés chegou no limite que estava determinado por Deus, tinha um jovem esperando ele. Seu nome? Josué. Porque há 40 dias atrás, quando Moisés transmitiu a revelação ao povo, Josué assentou no coração: eu serei o primeiro jovem a ouvir a palavra que o Senhor Deus tem para o seu povo. E quando ele viu Moisés com as tábuas da lei, irmãos, ele todo emocionadinho, olhou para Moisés e começou a dizer: ouça, Moisés, é alarido dos vitoriosos cantando no vale. Ouça os instrumentos, Moisés. Olha como os vitoriosos cantam no vale. Por quê? Josué estava a 7 quilômetros de distância. Josué, ele não estava vendo aquilo que estava acontecendo, mas ele ouviu os cânticos, ele ouviu os instrumentos, e todo emocionadinho ele está dizendo para Moisés: Moisés, os vitoriosos estão cantando. Olha que barulhão, Moisés. Mas Moisés, que vinha da oração, Moisés que vinha da presença de Deus, disse: Josué, não é cântico de vitoriosos, é cântico de derrotados, porque deixaram de esperar na palavra do Senhor seu Deus. Eles desceram lá embaixo, irmãos, e quando Moisés viu o bezerro, a decepção foi tão grande que Moisés largou as tábuas, elas se quebraram. Moisés levantou as mãos e disse: quem é do Senhor, vem aqui para o meu lado. Mas quem é do time dos murmuradores, dos caluniadores e mentirosos, que morram ao fio de espadas,
e 3.000 hebreus foram mortos naquela manhã. O bezerro, irmãos, o bezerro foi queimado no fogo, e a montanha, as cinzas do bezerro de ouro, foram misturadas em águas, Êxodo capítulo 32, versículo 20, e dadas de beber ao povo, porque uma voz descia dos céus dizendo: dá-lhes de beber, Moisés, para que seja amargo no ventre de todo homem que vira as costas para o Senhor seu Deus. O restante das cinzas foi lavado em águas correntes, e uma nova aliança foi feita com Deus naquela manhã. Agora os irmãos aqui precisam se lembrar que eles eram nômades, peregrinos, e quando a coluna de nuvem se movimentava no deserto, os hebreus tinham que desarmar o acampamento, levantar o arraial sob seus ombros, e eles tinham que acompanhar a coluna de nuvem. E como a coluna de nuvem começou a se mover naquela manhã fria de inverno, neste momento, Moisés ele sai do meio do arraial, e Moisés vai orar sozinho, com o rosto no meio das pedras. Queridos, Moisés não orou com o rosto numa cadeira tão macia como nós oramos aqui hoje. Na verdade, o local que ele está orando nem é importante. O importante é a velocidade da resposta. Porque com o rosto no meio das pedras, ele está dizendo: Senhor, envia a tua presença no meio do seu povo. Segura o teu glória a Deus, escute o que eu vou dizer aqui. Quilos e quilos de ouro se perderam naquela manhã. O prejuízo foi milionário. Só que Moisés não era esses líderes materialistas da internet, que só estão atrás da lã das ovelhas. Moisés era um líder espiritual. E ele sabia que o maior prejuízo que um homem pode ter não é perder ouro e prata, mas é perder a presença de um Deus vivo, que tem prazer em andar no meio do seu povo. Eu não sei para vocês aqui em Camboriú o que é presença de Deus. Eu não vim aqui medir a presença de Deus na vida de ninguém, irmão. Não sou termômetro. Quem sou eu para julgar a tua experiência com Deus? Mas para mim, na minha humilde e simples experiência, presença de Deus para mim, tá? Significa proteção. Porque a minha mãe, ela foi a primeira a se converter lá em casa. Num culto na fazenda com os adventistas do 7º dia. Alguém critica, mas Deus usou eles para pregar o evangelho na fazenda. Mamãe aceitou Jesus, e a minha mãe pagou um preço muito caro pela fé, porque toda a família rejeitou a minha mãe. O meu pai disse a ela: Bíblia não entra aqui em casa, e eu não quero te ver orando dentro da nossa casa. O preço foi muito caro para minha mãe. Mas eu me lembro que um dia o papai foi apartar os bezerros, e a mamãe me disse: fica vigiando que a mamãe vai orar no banheiro. Se o papai estiver vindo, derruba o balde aí, faz um barulho. Disse: está combinado, mãe. E a mamãe entrou escondidinha, só para dar uma oradinha. E naquele dia Jesus entrou lá também, irmãos, e batizou a minha mãe com o Espírito Santo. Quando foi no sábado, mamãe foi no culto. Enquanto a orquestra tocava, ela foi tão cheia do Espírito Santo que a mamãe começou a cantar em línguas. E os porteiros convidaram a minha mãe a se retirar e nunca mais voltar, porque ela já não fazia mais parte daquela igreja. Eu não estou criticando, é um testemunho real. Mas nesse período, mamãe migrou para a igreja pentecostal, e Deus foi edificando a nossa fé. Foi nesse período que apareceu um homem no Brasil dizendo que ia caçar os marajás, irmão. Mas o que ele caçou mesmo foi o dinheiro da população brasileira. Prendeu as poupanças dos brasileiros. Quem lembra desse homem? Fernando Collor de Mello. Quem lembra? Irmãos, houve recessão no Brasil. Empresas fecharam, pessoas ficaram desempregadas. Entre elas, meus pais. Fomos para a cidade. Uma crise no Brasil, irmãos. Como não tinha emprego, meu pai, quando veio da Hungria para o Brasil, é uma tradição da nossa família fazer uma sacola de 4 quinas com aquele capim do banhado chamado taboa, piri. Na Bíblia diz junco. No Brasil tem muito as de 3 quinas por causa dos índios, mas na Hungria se faz com 4 quinas.
Papai começou a fabricar sacolas e uma sacola foi parar em Boituva, São Paulo. De Boituva, São Paulo, foi parar nos Estados Unidos. O comprador olhou, 4 quinas, que diferente, vou ganhar dinheiro. A primeira encomenda chegou, 40 dúzias de sacola. Eu não disse 40 sacolas, eu disse 40 dúzias. Irmãos, quando o pedido chegou, eu já fiquei inspirado pensando no gibi e na tubaína. Gibi é só para quem é da minha época, você não vai entender. Saqueamos os banhados da região, cortando taboa e preparando sacolas. Quando tudo estava pronto, me lembro como hoje, de madrugada fomos levar a mamãe na rodoviária, o ônibus saía às 5 horas da manhã. 4h30 enchemos a parte de baixo do ônibus de sacolas. Tudo pronto. Quando deu 5 horas e abriu a porta para o embarque, a mamãe pegou o bilhete, ela iria até Boituva. E quando a mamãe colocou o pezinho no degrau do ônibus, a presença de Deus se manifestou ali. E pela primeira vez a mamãe ouviu uma voz dizendo: minha filha, eu te amo, não suba nesse ônibus. A mamãe desceu, pegou o bilhete, foi até o meu pai grandão, um garuzão grandão, e disse: eu não vou mais na viagem. O papai grandão olhou para a mamãe baixinha e disse: pois tu vai. A mamãe baixinha olhou para cima, arrepiou e disse: ninguém me coloca nesse ônibus. E só quem é casado com as baixinhas sabe o que eu estou pregando aqui, irmão. Não mexe com ela, você vai perder a sobremesa, vai dormir na sala e ainda vão cortar teu Netflix, vai dar tudo errado. Não mexe com as baixinhas, irmão. Não teve ninguém que colocou mamãe no ônibus. Uma discussão na rodoviária, voltamos embora trazendo as sacolas, papai xingando a mamãe em húngaro na rua para ninguém entender. Mas a gente morava numa colônia húngara, todo mundo falava o idioma, não teve jeito. Chegou lá em casa, irmãos, um bate-boca, papai bravo, os vizinhos ouvindo a discussão. Mas 11 horas reinava silêncio em casa. Por quê? 11 horas tinha o jornal regional. Papai ligava a televisão, pegava a xícara de café. Ninguém podia fazer barulho, irmão, porque o Havaiana do pai era pesado. Aí deu 11 horas, acabou a discussão. Papai pegou o café, ligou a televisão, sentou na poltrona. Quando iniciou o jornal regional, estava lá a matéria em primeira mão. O ônibus que havia saído da nossa cidade havia batido de frente com um caminhão de tomate. Foi o pior acidente das BRs brasileiras de todos os tempos. Mais de 18 veículos se envolveram e ninguém sobreviveu ao acidente. Mas quem tinha a presença de Deus estava viva lá em casa, glorificando o nome do Senhor. O Senhor nos reuniu aqui nesta noite de chuva para dizer aos excelentes: valorize mais a minha presença, porque a tua casa eu estou guardando, teus filhos eu estou guardando, seus netos eu estou guardando. Somente valoriza a minha presença. Só quem tem esta presença aqui pode glorificar, pode dar o primeiro glória para encher a casa do Senhor. Carai, eraba, catai, cantaragadaga, sou, ribadaga, sui, cantaragadaga, bagai, rebada, cantarabagabada, sorécia, alabaca, turabaca, lavaxera, raci. Irmãos, eu tenho 2 minutos aqui. E Deus desceu, irmãos, e disse: Moisés, você quer a minha presença, Moisés? Quer bagada, se odai. Relai, e que me indica mando gadar, sebe a raci. Elemitriou, cantai, façai, Jeovai. Elemitriou, amando, negacio, décia. E Deus disse: Moisés, você quer a minha presença? Esse povo me serve com um coração duro, Moisés. Moisés, eles me servem com os lábios, mas os corações estão longe da minha presença. Moisés, você quer a minha glória no meio de um povo?
que por qualquer motivo viram as costas para mim. Não irei, Moisés, mas não temas, eu enviarei o meu anjo no meio de... O teu anjo? O teu anjo é poderoso, Senhor. Eu vi quando o teu anjo entrou no Egito e abateu a soberba dos egípcios. Eu também vi quando o teu anjo passou a meia-noite sobre o Egito, e as casas que não tinham a marca do sangue nos umbrais, não sobreviveu um primogênito naquela madrugada. Houve pranto e houve choro. Eu vi o teu anjo, Senhor, quando nós saímos do Egito e o exército de Faraó se levantou para nos perseguir e nos matar. E o seu anjo acampou-se entre nós e o exército dos adversários de madrugada como uma coluna de fogo. E ele foi assombro e espanto para aqueles que nos perseguiam. Eu vi o teu anjo, Senhor, quando amanheceu o dia, e o teu anjo se levantou sobre os céus e foi em direção ao mar vermelho como um vento oriental, e abriu o mar de ambas as bandas para nós passarmos em segurança. O teu anjo é tão poderoso, Senhor. Só tem uma coisa: se a tua presença não for comigo, eu não dou um passo daqui deste lugar. Eu quero caminhar na presença de Deus. Quantos querem esta presença aqui? Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus em nossas vidas. Senhor presidente, podemos ficar em pé para fazer uma simples oração. Se você precisa de uma experiência com Deus aqui nesta noite, eu te convido a sair do teu lugar e vir para frente do altar. A presença está aqui nesta noite, e Ele te trouxe nesta noite de chuva para te dizer: este final de ano não vai faltar presença na sua casa, não vai faltar presença para a tua família, vai ter presença de Deus neste final de ano. Eu gostaria que você, que precisa representar a tua família, viesse aqui na frente do altar. Eu não sei qual é o problema na tua casa, mas eu creio na presença de um Deus poderoso, e é essa noite que Deus marcou para operar na tua casa, para operar na sua família. Deus não despede ninguém vazio. Deus não despede ninguém com os seus problemas. Deus não manda ninguém com seus problemas de volta. Entrega diante da presença, entrega. Entrega o teu problema diante da presença nesta noite. Solta, irmã, solta essa língua estranha na tua boca, solta. O Espírito Santo vai orar na tua boca nesta noite. Solta, recebe esta presença, querido irmão. Deixa o Espírito orar na tua boca nesta noite. Elebai, tuicova, se cantai, abada comandagada show bede cantai, e da comandu que de catalavacia, ebada comandu resi, ebada canta lavassou que derrecia. Levante a sua voz em oração nesta noite, igreja. Levante a sua voz em oração, igreja, e declare: eu não dou um passo sem a presença de Deus na minha vida. Eu não faço nada sem a presença de Deus na minha vida. Faça esta oração agora. Elevanda eu te cala, eu te calava sébia, ibadaha se canta lavassou, ebadacata louva lava se cantai, ebadacanta labio que te ca alabachada coma navasi elementia. Irmãos, abra os olhos, olhe para mim. Abra os olhos, levante os que estão ajoelhados aqui, levante. Que presença é essa que eu estou pregando?
É a presença que entra dentro de uma UTI e levanta o desenganado pela medicina. Que presença é essa que eu estou pregando? É a presença que fecha a boca de fumo por causa da tua oração. Que presença é essa? É a presença que salva a sua família. Que presença é essa? É a presença que abre portas. Que presença é essa? É a que supre todas as necessidades dos teus filhos. Quantos podem adorar a Deus por essa presença? Oh glória, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Há uma multidão chorando aqui na frente do altar, Senhor. Ebarai, show, queturai, e dará canto rei, e dá cantura, sim, cantai. Senhor, tem irmãos orando aqui na frente do altar, Senhor. Tem pessoas dizendo: eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero a presença de Deus na minha vida. Senhor, honra a fé dos teus filhos aqui nesta noite. Eles vencerão a chuva, o temporal para vir aqui, Senhor. Eles vieram porque te amam, eles amam a sua presença, Senhor. Não despeça eles vazios, permita que eles voltem com os cestos cheios de vitórias, de milagres, de curas, de vitórias nesta noite. Senhor, eu abençoo famílias aqui, Senhor. Eu abençoo vidas aqui, Senhor. Que eles sejam abençoados através desta presença gloriosa que se manifesta, porque assim nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Não saia do seu lugar. Dê um abraço em alguém do seu lado e diga: será o melhor final de ano da história da sua família. Dê um abraço em alguém e declare isso em nome de Jesus. Lá na igreja, declare. Dê um abraço em alguém e diga: vai ser o melhor final de ano da história da sua família, por causa da presença.